Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. No último programa falamos sobre o tema de licitações e esse programa rendeu muita audiência e vamos estar voltando a falar sobre esse tema, hoje de forma mais ampla no que se refere à parte de contratações públicas oriundas das licitações. Vamos falar um pouco sobre contratos, diretamente ligado às licitações. O Dr. Paulo Bernardes está voltando ao nosso programa. Ele que é advogado, mestre em Direito, doutorando pelo UNB, analista em Ciências e Tecnologia e coordenador geral da área de Orçamento e Finanças do Ministério da Educação. Doutor, voltou ao nosso programa para poder falar mais uma vez sobre aí o tema de licitações. Prazer é nosso falar algo tão importante, tratar de um tema tão importante para a gente. Contratações públicas oriundas das licitações. Existem normas, princípios que coexistem nas contratações públicas. Como é que funciona isso? Então, nós temos normas, nós temos princípios que são explícitos, que são implícitos e, inclusive, tem o nosso professor Humberto Ávila, da Academia de Direito Tributário. Ele traz um estudo muito interessante na teoria dos princípios, que justamente coloca a discussão sobre conflito entre princípios e normas, entre princípios e regras, e isso também acontece no tema das contratações públicas. Contratos públicos sempre terão cláusulas chamadas exorbitantes? Essa pergunta eu acho que sempre fica aí, forte. Isso. Essa é uma grande marca das contratações públicas, é a presença das cláusulas exorbitantes. É quando o Estado ele pode se utilizar, por exemplo, da rescisão unilateral do contrato. Eli Lopes Meirelles trata disso com primor, o nosso professor em memória, Eli Lopes, ele trata disso com primor, justamente do poder estatal numa relação contratual. Naquela relação de sinalagma, de paridade, o Estado ele tem umas prerrogativas. E essas são as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Vamos de mito ou verdade? Uma ata de registro de preços, ela é um contrato, se é um mito ou uma verdade? Isso daí causa muita discussão. Muitos dos fornecedores que têm uma ata de registro de preço com a administração entendem que aquilo é um contrato. Inclusive a doutrina enfrenta muito esse tema. O professor Daniel Barral, o professor Rafael Sérgio, que é de Recife, eles enfrentam também esse tema. A ata de registro de preço, que é oriunda de uma licitação, não é um contrato. Numa ata de registro de preço, nós podemos ter várias contratações que podem ter instrumentos contratuais e pode ter somente uma nota de empenho, por exemplo, que venha a substituir o contrato. Ou seja, a ata é ata, contrato é contrato. A ata traz umas obrigações, mas o contrato ele justamente prevê aquela relação entre o fornecedor e o Estado. E o Estado. Na prática, como é que funciona? Eu estou lá, disputei uma licitação. Qual é o momento que me faz assinar esse contrato? Essa é uma boa pergunta. A nossa lei, a 8666 de 93, que nós conversamos sobre ela anteriormente, a nossa lei 8666, ela privilegia o sistema de registro de preço. Então, nós podemos ter uma ata ou podemos ter um contrato diretamente sem ter uma ata de registro de preço. Finalizada a licitação, o Estado ele convoca o fornecedor que ganhou para assinar o contrato, para subscrever o contrato. Então, o fornecedor ele é obrigado a honrar aquela proposta dele. Ele desonrar a sua proposta, ele não assinar a proposta, ele está sujeito a penalidades. Ou seja, honrar a proposta faz parte da regra, faz parte do edital. E como é que nasce essa ata de registro de preço? Você falou aí dos contratos, como é que nasce. E a ata de registro de preço, ela nasce como? Eu confesso que eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, essa dúvida é razoável. A ata de registro de preço, ela surge de uma licitação que foi feita com algumas restrições. Vamos supor que a administração pública ela não está com orçamento disponível no momento. Então, ela diz para os fornecedores que ela pretende formar uma ata de registro de preço, que a gente pode chamar de um cardápio. Então, você, fornecedor, você se obriga a vender para o Estado por aquele preço. E quando a administração tiver necessidade, ela vai te contratar por aquele preço. Ou seja, diferentemente do contrato que já é estabelecido o vínculo jurídico obrigacional
logo na gênese, na ata de registro de preço, primeiramente é formado esse cadastro, essa ata de registro de preço. Os preços são registrados para que a administração futuramente venha contratá-los. Eu, como ganhei a licitação, eu posso pedir alteração de cláusula? A minuta contratual ela vai estar disponível no edital. Ela já vai estar disponível? Ela vai estar disponível no edital. Então eu já participo sabendo. Você já participa sabendo dos termos contratuais que vão ser avançados. Então, o fornecedor, ao ganhar, a menos que exista alguma alteração que fuja da alçada do fornecedor, ou até mesmo da alçada da administração, vamos supor o fato do príncipe, aí sim alguma cláusula pode ser alterada. Não é? Mas assim, a minuta contratual já vem junto do edital. Ou seja, o fornecedor já sabe quais são os termos. Se eu não vou aceitar, eu nem preciso participar. Você nem participa. Você conhece as regras do jogo antes. O Estado sempre é muito inteligente, né? É o poder do Estado, né? Isso. O fornecedor guarda aí. Vamos a um breve intervalo aqui. Vamos falar desse poder do Estado aqui quando a gente voltar, viu? Eu acho que é um tema importante aqui também. Gente, dá tempo de tomar uma água e ir ao banheiro. E volta aqui o tema aqui hoje, ó, tá top. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Está conosco aqui como convidado, voltando ao nosso programa, poder falar sobre o tema de licitações, hoje falando sobre contratos, né? Nessa área de licitações, o doutor Paulo Bernardes, ele que é mestre aí que está aí, doutorando pela UNB, lá de Brasília. A gente estava aqui conversando, né, no bloco anterior sobre a força, né, o poder aí do Estado. Você ia responder aí, eu falei, guarda aí, para poder responder aí sobre esse tema aí. Isso. A relação contratual com a administração, ela é circundada por princípios e normas, certo? E alguns desses princípios, eles valorizam essa relação contratual entre o fornecedor e o Estado. O conhecimento prévio das regras de licitação, a transparência que está ao redor do procedimento licitatório, ela faz com que o fornecedor conheça previamente as cláusulas, tanto contratuais quanto as cláusulas de disputa, as cláusulas licitatórias. Ao participar de uma licitação, eu sei exatamente os termos contratuais que vão regrar nossa relação, Estado-fornecedor. Observe que o fornecedor ele conhece se vai prestar um serviço, ele conhece se vai fazer uma obra, ele tem que conhecer o regime tributário que vai incidir sobre aquela relação, ele vai ter que conhecer os prazos, o cronograma, as possíveis sanções a que está submetido. Então, tudo isso tem que ser público, tem que ser transparente, tem que constar do procedimento administrativo. Observe que a instrução do procedimento administrativo é que vai guiar o comportamento tanto da administração quanto do particular. Não é? A gente falou também das cláusulas exorbitantes. Perceba que numa relação entre o particular e a administração pública existe cláusulas exorbitantes. Todavia, quando essa contratação se dá com a empresa pública, a gente deixa de lado a Lei 8666 e passa a ficar sob a influência da Lei 13.303, que é a lei que regula justamente o procedimento licitatório junto às estatais. E aí as cláusulas exorbitantes mudam, as penalidades mudam e muda todo o regime. E o fornecedor tem conhecimento disso previamente. Comecei uma obra, né? A gente viu aí Covid, tudo parou, tudo aumentou de preço. Aí começa o famoso puxadinho, né? Porque a gente sabe que o que mais tem em obra pública é o famoso puxadinho. Isso não vai estar previsto no edital, não vai estar previsto em contrato, né? Eu insisto na tese dessas alterações de contrato.
Como é que aquele que venceu a licitação ele vai sair dessa? Ele é obrigado a cumprir? Vai passar para um novo procedimento licitatório? Como é que é? As alterações contratuais estão previstas na lei. A 8666 ela tem as hipóteses de alteração contratual, ou seja, o contrato tanto pode aumentar, a administração pública não previa que o contrato fosse aumentar, como ela também pode diminuir por algum fator externo, se percebeu que não tem mais necessidade daquele projeto inicial e que precisa se fazer uma redução. Então, as alterações contratuais estão previstas na legislação. A administração pode, às vezes, sem anuência, inclusive, do particular, fazer essa redução ou esse acréscimo na obra. E se for o inverso, não pode também, né? O particular, percebendo que houve um impacto na relação contratual, que o equilíbrio contratual alterou, ele também pode propor para a administração essa alteração, seja de cronograma para aumentar um prazo, seja alteração de valor para que se mantenha o equilíbrio contratual. Ou seja, o particular também pode incitar a administração, desde que munido de justificativa, munido de prova, instruindo o seu pedido. E se ele simplesmente descumprir cláusula contratual, ele pode ser penalizado? O descumprimento de cláusula contratual, Flávio, é muito importante. Ele leva desde a aplicação de multa até a declaração de inidoneidade daquela empresa. Aquela empresa pode ficar impedida de contratar, não só com o órgão, mas como também com toda a pessoa jurídica, com toda a União, com todo o Estado, com todo o município. Isso deve ser muito comum acontecer, né? Muito comum. Porque a gente vê que tem muita gente que quer aventurar, às vezes, aí em alguma área, acha que tudo é conto de fadas, tudo é mil maravilhas, né? O particular que descumpre a relação estabelecida com o Estado está sujeito a penalidades. E essas penalidades podem levar, inclusive, a... Como é que é processada essa penalidade? Ao descumprir o contrato administrativo, o órgão ele abre um processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa. Ele já vai falar para a empresa, você descumpriu tal ponto e a penalidade prevista é essa. Se você fosse trazer algumas dicas para quem quer enveredar por esse caminho, de poder disputar a licitação, independente de ser municipal, estadual, União, quais são os conselhos que você daria para o nosso telespectador? Dá conselho com carinho, que esse público ele é muito especial aí para a gente, é um público assíduo, que não perde um programa nosso, então trata eles aí com todo carinho possível. Você tá? quer vender para o Estado? Procura um profissional. Essa é a primeira grande dica. Procura um profissional para você ter intimidade com os editais, para você ter intimidade com a cláusula contratual, aqui você vai estar estabelecido, aqui você vai estar vinculado. Procure um profissional que possa te orientar, que possa dizer para você até onde você pode ir, que pode promover aquela alteração contratual que você tanto precisa, que pode te ajudar a vender para o Estado da maneira mais eficiente, que pode te ajudar a vender para o Estado de maneira mais consciente, até tendo em vista que aquele dinheiro que vai te remunerar é um dinheiro público. Ou seja, o cidadão que é o cliente final daquilo que você está se propondo a fazer com o Estado é o nosso cliente final. Ou seja, procura um profissional, o profissional ele vai te orientar e você vai ter aquilo em mente. Eu estou vendendo para o Estado, mas estou contribuindo e estou gerando riqueza também para todo o Estado. Muito bom. Fechamos com chave de ouro, nosso programa está chegando ao final, mais um programa aqui de excelência, foi muito bom você estar aqui conosco. O prazer é meu. Eu quero terminar esse programa aqui fazendo uma homenagem especial ao meu pai. Eu sou o Flávio Júnior, meu pai é o Flávio Roberto Varela Torres. Ele, nesse mês de outubro, ele completa 66 anos de idade. Ele reside lá na cidade de Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Eu queria dizer que te amo muito, você é uma pessoa muito especial, que mesmo distante, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem. Não posso lhe abraçar, não posso lhe beijar, mas você é uma pessoa muito especial. Eu quero tornar isso aqui público em meio à televisão, vai ficar no canal do YouTube também aqui registrado o meu carinho. Feliz aniversário, que longos anos, com muita saúde, você possa permanecer aqui na Terra, para que a gente possa lhe abraçar, lhe beijar, não só eu, mas também a Débora e seus netos, Gabriel, Davi e a Sarinha. Te amamos demais. E você que nos assiste, foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Até a próxima e que Deus te abençoe.